Olá, tudo bem? Renata aqui falando. Voltei. Depois do último vídeo que eu fiz, que eu estava num momento de tristeza, de internalização, de entendimento do que estava acontecendo ali, vivi. Interessante, né? Que cada processo que eu passo, o próximo eu tô mais forte, eu tô mais com maior capacidade de passar por ele, né? É nítido o desenvolvimento disso tudo, é bem legal. Mas enfim, ali o que aconteceu foi um processo de catarse. E eu quero falar hoje de um jeito um pouquinho mais esmiuçado, como eu consigo hoje, com todas as minhas vivências, entender a catarse. E por que eu decidi falar isso? Porque lá no começo da minha história de catarses, né, no meu primeiro tratamento, que nem foi com o Hélio Couto, com ressonância harmônica, eu ouvi essa palavra. Olha, nós vamos fazer esse tratamento, era um tratamento energético e espiritual, assim como da ressonância harmônica, e o terapeuta falou, você vai passar pode passar, né, por processo de catarse. E eu não sabia nem falar a palavra catarse. Eu fui pesquisar o que significava aquilo, do que ele estava falando. E eu vi uma ou outra coisa e fiquei entendendo que o processo de catarse faz parte de quem está passando por esse tipo de terapia, onde envolve energia e espiritualidade, né? Uma cura espiritual e energética, e que a pessoa pode passar por momento de raiva, ou momento de tristeza, ou alguma coisa nesse sentido. E eu passei, mas eu passei assim. Eu liguei pro terapeuta e falei, pelo amor de Deus, o que é isso que tá acontecendo? Quem é essa Renata que tá aqui? E ele falou, calma, tá tudo bem, vai passar. Passou. Porém, eu não tive naquela época o entendimento do que aquilo significava. E depois, né, com todo o conteúdo que eu tive acesso do Hélio Couto, todo o material de estudo também para trabalhar com o que eu trabalho hoje, eu fui entendendo melhor e esmiuçando melhor a catarse. E eu quero dividir um pouquinho essa informação, né, isso com vocês. Bem, para começar, eu acho que assim, para ficar bem palpável, bem assim na nossa vida física, no que a gente consegue entender no nosso dia a dia, eu quero dar um exemplo do que a catarse é para mim, tá? Para mim, e pode ser que faça muito sentido para vocês também. Sabe quando a gente decide fazer uma cirurgia que a gente não é nem obrigado a fazer, a gente escolhe fazer ela, tipo uma cirurgia de mama. Você vai botar um implante de mama, vai ficar com a mama lindona, bonita, ou você quer que ela fique maior ou menor, ou tá muito caída, você quer levantar. Você escolhe, vou fazer uma cirurgia de mama e vou transformar a minha mama. Agora autoestima, vamos para praia linda. Quando você decide fazer essa cirurgia, você sabe que você vai passar pelo processo de recuperação dessa cirurgia. Você sabe que você vai sentir dor. Você sabe que você vai ficar, às vezes, sem mobilizar o seu braço, sem conseguir levantar o braço. Você sabe que vai precisar de ajuda de outras pessoas. Você, por um tempo, vai passar por uma dor, que é um processo onde você está se curando, se recuperando, para que depois você tenha o resultado da sua mama linda e maravilhosa. E você escolheu. Essa é a parte mais importante desse tema catarse. Se a gente tem uma dor, que as pessoas chamam de dores da alma, né?
que é a técnica energética e espiritual, que é o caso da ressonância harmônica. Cura, cuida, nos auxilia a cuidar. Nós temos que desejar esse resultado, que é essa mama maior, menor ou durinha, mas estando certo, aceitando de que nós vamos passar por um processo até que esse resultado lindo e maravilhoso se estabeleça na nossa vida. Então a catarse é simplesmente essa ponte entre a dor que existe hoje, ou não a dor, mas a situação que nós estamos hoje. Hoje eu tenho uma mama mole, uma mama pequena, não importa. Eu vou passar pela catarse, que é o processo de ficar alguns dias com meu braço abaixado e sentindo dor, e depois eu vou ter o resultado de uma mama maravilhosa, que é o que eu realmente desejo, o que eu almejo. A catarse é isso, é esse processo, é mexer naquilo que você não quer para chegar num resultado daquilo que você quer. A questão é, dor dói, mas o resultado é tão incrível que vale a pena sentir a dor. Entendeu o que é a catarse? É uma dor, faz parte do processo e vai passar. Tá tudo bem, porque depois o resultado é aquilo que você está buscando, mas você precisa estar buscando. Porque se a gente não quer esse resultado, vai vir assim: ah, eu tenho filho para cuidar, então eu não vou fazer a cirurgia agora. Ah, na verdade eu não estou muito afim de usar esse dinheiro. Você vai criar obstáculos para não passar por aquela dor, mesmo sabendo que o resultado é um resultado excelente, que você gostaria muito. Então você tem que querer, para trocar todos os seus dentes da boca e passar pelo aquele processo de dor num dentista, para poder fazer uma vasectomia, para poder, qualquer movimento, né, que você sinta, para pensar, todos os movimentos estéticos e para você melhorar algo no seu corpo, causa muito desconforto, causa muita dor, para tirar a barriga, mas depois você tem um resultado lindo e maravilhoso e é um sorriso, mas antes a pessoa parece uma múmia acabada, sentindo muita dor e dependendo dos outros. Agora, por que quando eu passo por um processo energético e espiritual, eu preciso passar pela catarse? Eu não estou entendendo isso. Aí vem o estudo, né? Aí vem a gente buscar, aí vem a gente pesquisar, aí vem a gente ler, que é o que o Hélio fala o tempo todo pra gente. Quando a gente estuda, quando a gente toma consciência de como tudo acontece na nossa vida, e não é na vida no nosso corpo, é no, sabe, a lei que ele fala do universo, as coisas vão fazendo sentido, a gente vai entendendo e passa por aquele processo melhor, que é o que eu falei assim que eu comecei o vídeo. Cada catarse eu vou entendendo melhor, porque eu já me conheci um pouquinho, entendo o que aquele processo significa, da onde vem aquilo tudo. Mas basicamente, como que você vai encontrar mais conteúdos, subsídios para você viver melhor as suas catarses sem entrar em desespero total, sem entrar em raiva total ou sem entrar em sofrimento de tristeza total? Você vai entrar, mas você vai entrar com consciência. Então você já vai entrar com um ponto ali a mais para você passar por aquilo de uma forma melhor, né? Vá assistir o vídeo O Reino das Sombras, do curso do Hélio, que tá lá na escola dele, não é o conteúdo gratuito, tá na escola dele, O Reino das Sombras. Ele tem 8 vídeos lá, falando sobre como nós criamos essas sombras, por que que isso acontece, o que que isso representa, por que que a gente foge dela, por que que as sombras querem serem vistas, como, enfim. E olha, não é aquele tipo de vídeo, pelo menos não foi para mim, não é aquele tipo de vídeo que você vê enquanto está fazendo outra coisa. Que eu amo ver, assistir aulas do Hélio enquanto eu estou fazendo uma atividade, né? Vou aproveitar que estou fazendo isso porque é 1 hora de vídeo. Mas esses vídeos, não todos os 8, mas os primeiros,
eu sentei e escrevi, refleti em Davi de novo. Eles são uma base muito importante para quem está começando nesse processo de receber a ressonância harmônica. Esse vídeo ele deixa claro o seguinte: se nós tivermos sombra e elas não forem olhadas e tratadas e ressignificadas e curadas, colocar luz lá, tá tudo explicado no vídeo dele, a nossa vida não anda, a gente não desenvolve, a gente, sabe, não vai. Então, esse processo de entender a sombra, de passar por catarses, ele é o mais importante, ou um dos mais importantes, pelo menos no início de quem está fazendo a ressonância harmônica. E se você fizer com consciência, entendimento, vai facilitar muito a sua vida. Então, basicamente, nós somos energias. O Hélio fala muito isso, tudo é energia, nós somos energias e informações. E uma experiência que a gente teve, só para ficar assim muito rápido, muito curtinho, esmiuçado, porque vocês precisam ver o vídeo, eu vou falar esmiuçado o que é, por que a gente precisa passar pela catarse. Então, nós somos energias, o Hélio fala sobre isso, tudo em nós é energia, pensamento, o que a gente fala, o que a gente sente, né? Tudo é energia, a gente só... É bem complexo a gente entender isso, mas enfim. Quando a gente passa por um trauma, por uma dor, seja ela consciente ou inconsciente, a gente gera um bloco energético, a gente gera uma sombra, a gente gera uma informação, isso é energia. Essa energia a gente consegue ou não digerir, entender, cuidar e tratar. Se não consegue, a gente pega ela e guarda lá no fundinho de um armário, de uma gaveta, de um espacinho, que o Hélio chama de inconsciente, né? E isso fica lá, pulsando, vivo, porque a energia pulsa, tem vida, ela é inteligente e ela é forte. Ela não é um pedaço de qualquer coisa que está morto ali dentro, ele tem vida. E isso está lá esperando ou influenciando todo o restante da nossa vida. Ela foi gerada, aquela massa, aquela bola, aquele bloqueio, aquele qualquer coisa que você chame o nome, e isso reverbera em todos os outros dias da sua vida para frente. Inclusive esses bloqueios, essas massas, elas também podem vir de vidas passadas, tá? Não só dessa vida em especial. Então, às vezes a gente precisa tratar e olhar de algo que a gente vive nessa vida, mas tem uma perna na outra. E eu vou dar um exemplo aqui, como reverbera, né? Tava falando reverbera, aquilo vai trazendo consequências na nossa vida toda. E quando aquilo está muito grande, aquilo gerou uma dor muito grande, um resultado, uma consequência muito grande, que pode ser uma pobreza, pode ser eu nunca consegui me relacionar com meu parceiro, pode ser eu nunca consegui um emprego, pode ser eu nunca consegui uma satisfação na minha vida profissional, pode ser um monte de coisa que aquela bola original trouxe. E aí vai reverberando e te traz um resultado, e aí você quer cuidar daquele grande resultado de hoje. Para você cuidar daquele grande resultado de hoje, você vai ter que ir lá naquela origem. Então, energeticamente, espiritualmente, você vai ser levado a ir lá na origem, a olhar aquilo para poder ressignificar, entender. Pode ser perdoando, amando, não se vitimizando e agindo. Ah, é isso? Então tá, então vamos agir, vamos fazer alguma coisa. Entendeu, cuidou, resolveu, passou pelos dias que é de a recuperação da cirurgia, pronto, agora você vai ver o resultado diferente aqui, aonde você está buscando.
Então, é por isso que existe a catarse, porque você quer curar, você quer mudar, você quer transformar as consequências daquele seu bloco energético, daquele seu problema que você não quis olhar, que você, às vezes você nem não quis olhar, você só não entendeu. E para finalizar, eu vou dar um exemplo da minha vida, que, diga-se de passagem, foi o que me levou a aquela tristeza que eu estava vivendo no meu último vídeo. E eu vou contar isso bem rapidinho, espero que eu consiga, né, resumir isso para vocês. Mais uma vez, todas as minhas questões, eu tenho observado, todas as minhas questões, elas estão muito ligadas à minha idade entre 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9 anos de idade. Era um momento onde existia uma questão assim bem forte lá na minha casa, que mais para frente talvez eu quero conversar com vocês. Eu passei por uma experiência com a minha amada mãe que me trouxe um trauma e eu não percebi. O que aconteceu? A minha mãe, ela sempre foi aquela chata da limpeza. Terrível, intragável, chatíssima. Tudo tem que estar lindo, perfeito, maravilhoso, tem que lamber o chão. E eu cresci, né, entendendo isso, e na minha infância, com meus 8 anos, eu não entendia que aquilo era chato, eu entendia que aquilo era um valor para minha mãe, que ela gostava de tudo muito limpo, maravilhoso, perfeito e tá tudo bem. E um dia, eu tenho uma irmã com 2 anos mais velha que eu, um dia, lá quando eu tinha meus entre 7 e 8 anos, ela chegou para mim, para minha irmã, com a paciência zero, né? E falou: olha, hoje vocês vão me ajudar a limpar a casa. Você, Renata, vai limpar o quarto. Você, Luana, vai fazer não sei o quê. E eu vou fazer não sei o que lá. Olha, quero isso tudo bem feito, hein? Mas ela não me disse como que fazia. Só disse: vá lá e faça. Gente, naquele momento, a menina de 7 para 8 anos pensou: caraca, olha que missão importante. A minha mãe ama casa limpa, ama casa cheirosa, casa arrumada. E eu vou fazer isso hoje. Olha que incrível. Aquilo me subiu uma alegria, uma satisfação de que ela confiou em mim para eu poder fazer aquele processo. E eu fui lá, cheia de disposição, cheia de mim, de que eu era capaz, de que eu era foda naquele dia, de que eu ia fazer assim um papel de super heroína ali, né? Ajudando o processo de uma coisa que minha mãe gostava muito. Entrei dentro do meu quarto e fiz a arrumação que uma menina de 7 anos para 8 consegue fazer. Não mais do que 5 minutos depois eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, tá pronto, eu terminei. E um sorriso, eu lembro da minha felicidade. Minha mãe veio com uma cara fechada para mim. O quê? Sim, você não estava arrumando esse quarto, não tem nem 10 minutos. Duvido que isso tá limpo e que isso tá bom. Aí ela foi lá entrando como um general e começou a apontar tudo que eu fiz, que eu não fiz. Isso aqui você não fez, isso aqui você não tirou, isso aqui você... E eu fui murchando. E eu fui ficando muito triste. E eu fui ficando... Falei assim, caramba, eu achei que eu tinha feito tudo tão lindo, com tanto carinho. E ela não gostou de nada. Ela acabou comigo naquele momento. Pergunta se eu entendi. Pergunta se uma menina de 7 para 8 anos entendeu o que aconteceu ali. Não, eu não entendi. Eu só senti. O Hélio fala sobre isso nesses 8 vídeos. É muito importante que vocês vejam, gente. A gente não entende, mas a gente sente. E aquilo gera uma emoção, aquilo gera... Só que eu não entendo. O que eu fiz com aquilo? Eu coloquei lá no meu cantinho, na minha gavetinha da sombra. E eu tinha 7 para 8 anos. E isso foi reverberando em toda a minha vida. Em toda a minha vida, aquilo teve um reflexo. Agora eu vou dar aqui exemplos de que eu não posso ter certeza disso, mas eu posso ter me sentido... O que mais me incomodou aí nesse processo, esse eu tenho certeza, é o julgamento.
Eu fui lá e ela me julgou que eu tinha feito pessimamente aquilo. E eu passei a ter pavor de julgamento. Porque ela não olhou o meu ponto de vista, ela não chegou para mim e falou assim: Renata, muito obrigada, você fez o seu melhor, mamãe amou. Mas vamos mexer nesse aqui também, que eu vou ficar feliz quando a gente tiver essa parte aqui também limpa, que levanta o tapete. Entende? Não, ela só julgou e disse que eu era uma merda, porque eu não estava sabendo fazer algo que ela nem me ensinou. Então eu entrei em pânico de ser julgada pelas minhas ações, pelas minhas atividades, pelos minhas decisões, pelas minhas escolhas, por eu ir lá e colocar a mão e não querer saber. Não precisa nem falar. Eu não perguntei para ela como é que tinha que fazer. Eu só fui, eu só agi. Então, eu entendi que agir, fazer e tomar ação traz de volta um julgamento negativo. E aí eu tinha pânico a minha vida inteira, pânico de julgamento, pânico de julgar, pânico de ser julgada, e eu tive que cuidar disso. E quando a gente vai cuidar disso, a gente precisa ir lá naquela dor, ir lá naquele dia, ir lá naquela emoção, ir lá naquela menina, né? Naquele momento que aquilo aconteceu. Bem, aí você pode perguntar assim, mas Renata, como que eu vou saber qual é essa dor? Como que eu vou saber qual é a origem disso tudo? Como que você chegou nisso? Como que você chegou nesse cenário? Eu vou falar como que foi para mim, tá? E não sei se é com todo mundo assim, mas eu vou relatar o que é comigo. Quando quando eu, né, me mantenho em estados meditativos, sempre fazendo meditação, todos os dias, de 1 a 2 vezes por dia, depende do momento que eu estou, eu me mantenho com o meu campo mental, com o meu corpo mental. Lembra da história dos 7 corpos? A gente tem um corpo mental numa faixa de frequência que facilita a minha conexão com o nosso eu superior, com a nossa centelha, que é quem vai nos orientando e nos levando a entender isso, o que está no nosso inconsciente e até no consciente, de que a gente às vezes só não quer enxergar. A nossa lente não está querendo enxergar. Outra coisa, como é que eu vou falar? O estado de alegria, que eu tenho meu corpo mental, mas eu também tenho meu corpo emocional. Se eu tiver em processo de tristeza, de baixo nível, assim, tudo eu reclamo, tudo eu me incomodo, tudo tá ruim, eu posso estar com o meu mental, né, harmonizado com a meditação, mas eu já vou sair da meditação chorando, eu já vou sair da meditação, sabe, eu não quero nem seguir a vida, acho que eu vou querer ficar lá sentada apática. Então eu preciso, o Hélio fala sobre isso, gente, ele dá todas as dicas, a gente só precisa prestar atenção. Eu preciso manter o meu estado emocional também equilibrado. Então, o mental com a meditação e o emocional equilibrado. Esse é o vídeo que eu ia fazer, eu vou ainda fazer, quando eu entrei nesse processo de catarse e resolvi falar um pouquinho sobre catarse. Depois eu vou falar como que eu encontrei uma forma de me manter nesse meu corpo emocional no mais tempo possível em equilíbrio. Então, mantendo o corpo mental em equilíbrio, que é o uso da meditação, mantendo o corpo emocional em equilíbrio, que é estar em estado de alegria, vibrando alegria o mais tempo possível, mantendo a oração, porque existe a conexão, a oração ela traz uma conexão dos seres de luz para dentro da nossa vida. Então, quando a gente ora, os seres de luz nos aportam, eles nos abraçam, eles nos ajudam, eles nos suportam, eles levam a gente junto com o nosso eu superior para onde a gente precisa ir. Eles vão nos ajudando a limpar essa nossa lente. Então, são coisas que não são palpáveis, não é um livro que você compra e lê e resolve, mas são coisas sutis que eu experimentei, vivi na minha vida e sei que dá o resultado. A gente vai sendo levado.
Então, meditação, estado de alegria e oração. E a oração é legal porque quando você está vibrando e indo para o caminho que você vai encontrar o seu bloqueio, a origem da sua dor, o Hélio fala isso também. Existe a possibilidade de, se você quer a luz, quer buscar entender a sombra, os negativos eles vão buscar te atrapalhar. Porque quando você está no reino da sombra, no mundo do desconhecido, sofrendo, o negativo ele tem condições de usufruir da nossa energia. E se a gente vai sair desse processo, eles vamos usar aqui o termo, parar de mamar na teta da vaca, né? Então eles buscam atrapalhar. Então, manter a oração, manter a conexão com Deus, com a divindade, com seja lá qual o que dessa relação do todo você consegue manter, que eu, no caso, faço a oração do Planeta em Oração com a Lu Gamache. Isso ajuda, auxilia no processo da sua casa, da sua vida, do seu lar. Eu também faço limpezas energéticas, porque eu trabalho com energia, né? Então eu faço limpezas energéticas, harmonizações na minha casa, harmonizações energéticas na minha vida pessoal, harmonizações energéticas em alguma situação que eu estou vivendo. E o mais importante de tudo, que foi o que aconteceu da última vez, que eu não fiz, que eu saí daquilo, é o soltar. Se ficar o tempo todo, eu tô fazendo isso porque eu quero esse resultado, eu tô fazendo isso porque eu quero esse resultado, eu tô fazendo isso porque eu quero esse resultado, você querer controlar o resultado, a gente não soltou. A gente não tá meditando e deixando que o nosso eu superior, o todo, né, nos direcione para qual caminho que a gente tem que ir. A gente vai achar a pessoa certa, no momento certo, o livro certo, o curso certo, o trabalho certo, o amigo certo, o namorado certo. Tudo vai compilar para que a gente consiga sair desse bloco de dor, desse resultado de dor e entrar nessa origem aqui. Se a gente soltar, vai acontecer. Agora, se a gente quiser controlar, que foi o que eu quis fazer, naquele processo de dor que eu estava sentindo, eu passei por uma situação onde alguém falou: Renata, esse resultado que você está fazendo não está legal. E aí alguém me julgou. O que eu fiz? Bateu na dor que eu tenho. Não foi só uma informação, foi uma dor. E aí eu falei assim, gente, isso não tá legal, o que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a querer direcionar e decidir o que eu tinha que fazer, para qual o resultado que eu tinha que ter dentro de um determinado prazo, e aquilo me trouxe sofrimento e fez eu sair do meu padrão, do fluxo do todo. Enfim, espero que tenha ficado uma mensagem para quem precisa ou vai precisar dessa mensagem. Espero de coração que algo tenha tocado vocês. Não é o que acontece ou da forma que acontece com a Renata, que acontece com vocês, mas sempre tem alguma coisinha que vocês podem tirar de proveito desses relatos. E a minha dica é: assistam sem falta os 8 vídeos que falam do Reino das Sombras com Hélio, para entender melhor por que existem as sombras, e as catarses nada mais são do que a gente indo lá, olhar para essas sombras, sentir essa dor que está lá na sombra e esperar, não esperar, porque não é esperar, não é fazer nada. Não é fazer nada. Eu falei aqui que a gente tem que perdoar. Quando acessa essas dores, provavelmente é porque algo não foi perdoado, algo não foi entendido, então a gente precisa compreender, a gente precisa amar, algo não está sendo amado, a gente precisa não se vitimizar. Ali naquele meu caso, o que eu fiz? Eu estava me vitimizando. A minha mãe, ela me julgou. Então a gente tem que olhar para a cena, olhar para aquela dor e parar de botar a culpa no outro e se vitimizar.
agir. O que que eu faço agora de diferente? Qual é o movimento que eu preciso fazer para transformar esse cenário que eu criei? E o Hélio fala muito no vídeo de ajudar, porque algumas sombras, elas só vão poder ser contornadas quando a gente gerar a energia da ajuda, né? A energia da ajuda é como se ela te fizesse uma espécie, vou falar aqui de um jeito bem grotesco, de livramento também de alguns tipos de sombra que a gente tem na nossa vida. Então, olha, no próximo vídeo eu vou falar como que foi entender que eu precisava me manter no processo de vibração da alegria e como que a minha centelha me trouxe uma técnica, uma atividade, um movimento para eu entender melhor como que eu funciono, né, para poder vibrar alegre, gente. Grande abraço.